Olá, pessoal! Na aula de hoje nós faremos um resumo a respeito dos peixes. Características gerais dos peixes. Os peixes são animais de ambiente aquático. Alguns são adaptados a ambientes marinhos e outros a ambientes de água doce, como rios e lagos. A maioria dos peixes apresenta escamas revestindo o corpo. E uma das funções das escamas é a proteção da pele, que é formada por derme e epiderme, sendo a epiderme responsável por produzir um muco, que além de diminuir o atrito com a água, auxiliando na locomoção, funciona também como uma barreira física, protegendo o animal contra o ataque de alguns micro-organismos. O sistema digestório dos peixes é completo, iniciando-se em boca e terminando em ânus nos peixes ósseos, mas em cloaca nos peixes cartilaginosos. O sistema excretor é formado por um par de rins. Nos peixes cartilaginosos é excretada principalmente ureia, já nos peixes ósseos ocorre a eliminação de amônia. O sistema circulatório dos peixes é fechado, ou seja, o sangue corre apenas dentro de vasos sanguíneos. O coração possui duas cavidades, um átrio e um ventrículo. A circulação é simples, pois o sangue passa apenas uma vez pelo coração. O sangue que passa no interior desse órgão é rico em gás carbônico e é bombeado para as brânquias, onde ocorre a oxigenação. Os peixes são animais ectotérmicos, não são capazes de manter sua temperatura constante, como fazem as aves e os mamíferos, ou seja, a temperatura do corpo dos peixes está diretamente relacionada com fontes do ambiente. Por exemplo, se a água do mar estiver a uma temperatura aproximada de 25 graus, essa também será a temperatura corporal dos peixes que ali habitam. A maioria dos peixes ósseos possui uma estrutura chamada vesícula gasosa ou bexiga natatória, que tem a função de ajudar na flutuação do peixe, controlando sua densidade. É uma grande bolsa dorsal que pode se encher e esvaziar de gases, principalmente oxigênio e nitrogênio, que podem ser retirados da corrente sanguínea para que o peixe controle seu nível de flutuação sem muito esforço. Já os peixes cartilaginosos não possuem esse órgão e utilizam o fígado para conseguir certa flutuabilidade. Os peixes possuem um sistema nervoso e órgãos sensoriais adaptados. Eles conseguem orientar-se principalmente pelo olfato e pela captação da vibração da água. Para captar essas vibrações, o animal conta com linhas laterais que são canais na lateral do corpo que possuem células sensoriais. Essas estruturas permitem, por exemplo, que o animal consiga captar movimentos na água e, consequentemente, evitar predadores. Os peixes se movimentam na água por meio do movimento de seus músculos. Além disso, eles possuem nadadeiras que ajudam a controlar a direção desses movimentos. Assim como nós, os peixes usam gás oxigênio na sua respiração. Porém, ao contrário dos seres humanos, os peixes utilizam o gás oxigênio do ar que está dissolvido na água. Esse gás dissolvido está disperso na água sob a forma de partículas tão pequenas que não conseguimos enxergar. Os peixes são animais que possuem respiração do tipo branquial, ou seja, eles aproveitam o oxigênio presente na água. A água entra pela boca do peixe, passa pelas suas brânquias e sai por uma abertura lateral logo após a cabeça. É nas brânquias que o gás oxigênio dissolvido na água passa para o sangue do peixe e o gás carbônico dissolvido no sangue passa para a água. Vale destacar que alguns peixes, como a piramboia, apresentam estruturas que funcionam como pulmões, sendo conhecidos devido a essa característica como peixes pulmonados. A reprodução dos peixes varia de grupo para grupo. Nos cartilaginosos ocorre fecundação interna. Já na maioria dos peixes ósseos, a fecundação é externa. De modo geral, ocorre a postura de ovos. Em certas espécies,
sai um pequeno peixe de cada ovo chamado alevino, já com forma semelhante à do adulto. Em outras espécies, o que sai é uma larva, estágio jovem do desenvolvimento com aspecto bem diferente do adulto. Com o passar do tempo, a larva cresce, desenvolve-se, sofre uma considerável alteração no aspecto e transforma-se em adulto. Classificação dos peixes. Podemos classificar os peixes basicamente em 3 grupos: ciclóstomos ou agnatos. São peixes que não possuem mandíbulas. Condrictes são peixes cartilaginosos. E osteíctes são peixes ósseos. Agnatos. Seus representantes mais conhecidos são as lampreias e feiticeiras, também conhecidas como peixe-bruxa. Sua principal característica é a ausência de mandíbulas se comparadas com outros peixes. São os vertebrados mais primitivos encontrados em nosso planeta. Possuem um esqueleto formado por um crânio cartilaginoso com um eixo dorsal ou cordão sem a presença de vértebras. Apresentam pele lisa e sem escamas. A boca é circular e, como já foi dito, não apresentam mandíbulas. O interior da boca desses peixes possui dentes córneos. Sua língua é denticulada e com a capacidade de abrir feridas em seu hospedeiro. O sexo dos agnatos é separado e sua fecundação é externa, ou seja, possuem macho e fêmea em indivíduos separados e o desenvolvimento do embrião até o nascimento ocorre fora do corpo. As lampreias são consideradas ectoparasitas e se alimentam do sangue de outros peixes e até mesmo de baleias e de golfinhos. Já as feiticeiras vivem enterradas no lodo e se alimentam de presas vivas, doentes ou de animais mortos. Condrictes. Os condrictes são os peixes que não possuem ossos. Seu esqueleto é feito de cartilagem. Entre seus representantes encontramos os tubarões, as arraias e as quimeras. O tamanho desses animais pode variar de poucos centímetros a vários metros. Eles nadam através de contrações musculares e com a ajuda de nadadeiras. Diferente dos agnatos, eles possuem mandíbula, estrutura rígida que se articula com o crânio, permitindo ao animal a ação de abrir e fechar a boca. A localização da boca nesses peixes é ventral e possuem várias fileiras de dentes serrilhados. Eles possuem um grande fígado, vesícula biliar, pâncreas e uma glândula retal, que tem a função de eliminar o excesso de sal do sangue. A visão desses animais, como o tubarão, por exemplo, é bastante conhecida por ser muito desenvolvida. O olfato também é bem desenvolvido, pois pode detectar a presença de animais feridos a quilômetros de distância. Eles possuem sexos separados, assim como os agnatos, porém a fecundação é interna, sendo que há espécies ovíparas e ovovivíparas. Eles não possuem estágio larval, sendo assim, seu desenvolvimento é direto. A maioria dos condrictes é marinha. Osteíctes. Também chamados de peixes ósseos, é o grupo de peixes mais abundantes que existe, e estão amplamente distribuídos nos ambientes marinhos e de água doce. Seu esqueleto é calcificado, seu tamanho pode variar de alguns milímetros até alguns metros. A maioria dos peixes ósseos possuem escamas de origem dérmica. O sistema digestório desses peixes tem bastante semelhança ao dos tubarões e arraias, porém, não encontramos a glândula retal. No lugar da cloaca há o ânus. Importância ecológica dos peixes. O principal papel ecológico dos peixes está no fato de participarem de diversas teias alimentares, como presas ou como predadores. Os peixes também fazem parte da alimentação humana. Das quase 20 mil espécies de peixes conhecidas, cerca de 9 mil servem como alimento. O aumento da pesca vem provocando intensa queda no estoque de peixes em diversas partes do mundo.
Estima-se que cerca de 90% dos grandes peixes predadores, como o marlin e as espécies maiores de atum, já estejam extintos em certas áreas dos oceanos. O mar é considerado uma fonte de alimento do futuro, mas seus recursos são finitos. Antes de explorar alguma espécie com uma atividade econômica, é fundamental conhecer características como ciclo de vida, participação nas teias alimentares marinhas, taxa e período de reprodução. Essas informações associadas a atitudes e valores fundamentados na sustentabilidade podem ser um caminho para evitar o esgotamento rápido desse recurso e a extinção de espécies. E chegamos ao final dessa aula. Se você gostou, peço que deixe o seu like e se inscreva para ajudar o nosso canal. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.